O que ela tá fazendo? Está em pé lá dentro. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e sejam bem-vindos à nossa resenha do filme A Freira 2. O filme que compõe aí o Invocaverso, né? Esse multiverso, basicamente, na verdade, o universo mesmo, né? De Invocação do Mal. Esse spin-off, então, já teve 2 filmes, A Freira 1 e agora, né, o segundo filme, que contém algumas coisas interessantes e um desfecho até entendível aí para compor, claro, né, com os outros filmes do Invocaverso, principalmente aí em uma cena específica que eu não vou comentar com vocês porque seria spoiler aí do que seria essa conexão com os outros filmes. Mas não saia do cinema, se você for assistir, né, no cinema, até realmente o fim. Então fique lá para você assistir a cena pós-crédito. E dito tudo isso, vamos agora para o nosso vídeo. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, apague as luzes, afaste o sofá da parede, abra a janela e a porta e vamos ao vídeo. E tudo começa então com o primeiro filme, né, que seria ali A Freira, onde temos o demônio Valak, né, mais uma vez apresentado aí dentro da franquia, né, de Invocação do Mal aí. Mas nesse filme, né, A Freira 1, seria ali a origem desse demônio na Terra ou até mesmo, né, nessa franquia. E como ele, né, saiu basicamente do inferno ali, e a explicação que eles dão ali no primeiro filme, onde tem toda uma mitologia em torno de uma mesquita meio afastada, eu acho que é mesquita, né, que fala, não lembro direito, onde freiras, né, ficam guardando ali esse portal para o inferno, que foi selado aí durante as cruzadas por um artefato, né, que é conhecido aí como o sangue de Jesus. Basicamente é isso, né? Então algumas tretas acontecem, eles acabam conseguindo derrotar esse demônio, mas é aí que vem a parada, né? Ele acabou que saiu ali, né, pro mundo no finalzinho do filme, que não é um spoiler gigante, porque que você já meio que sabe, porque já tem o segundo filme, né? Então você já sabe que não deu certo, mas não deu. É mais ou menos isso. Mas ainda assim vale a pena você ir lá assistir o primeiro filme. Então vamos para esse segundo, onde ele está assolando novamente e indo atrás de alguma coisa. E essa coisa não é descrita nos primeiros momentos ali do filme, né? No primeiro e no segundo arco, mas o filme vai demonstrando ali, né, o que seria, né? Então vai ter toda uma introdução para esse artefato. E por ele estar indo em direção a esse artefato, ele deixa uma trilha basicamente de destruição por onde ele passa, matando várias freiras, padres no caminho, até este artefato que não sabemos ainda onde está, mas a gente tem uma leve suspeita, né, basicamente. Então essa notícia começa a espalhar dentro do Vaticano sobre o mal estar assolando a igreja, né, que Deus acabou abandonando a igreja e coisas do tipo. E então o Vaticano intervém e manda a irmã Irene novamente atrás de Valak, porque ela já conhece, né, basicamente essa treta aí, e o Vaticano parece estar com medo, mas isso eu vou deixar aí pra gente falar um pouquinho mais pra frente, né? Então ela vai pra confrontar o demônio novamente. Então esse é o plot, né, a sinopse do filme. E vamos lá então para os nossos pontos negativos e positivos aí do filme. Sophie, o que aconteceu? Eu acho que tem alguma coisa aqui que não deveria ter. Então vamos para os pontos negativos, né? Que basicamente, assim, tem algumas coisas aí. O filme, né, como um todo ali dentro da lore, né, do Invocação do Mal ali, no Invocaverso, é um filme bacana, melhor do que alguns, pior que outros, eu diria que ficaria ali como um filme medíocre dentro da própria franquia. Mas tem alguns aspectos ali que eu acho que pecaram muito, né? Algumas explicações que ficaram faltando ali, porque dele estar realmente, né, indo atrás desse artefato, eles dão uma explicaçãozinha ali, né, sobre esse artefato já pertencer a ele de alguma forma, sobre ele procurar esse artefato para ficar poderoso, né, recuperar o seu poder divino, mas é um negócio que fica ali meio subentendido, sabe? Realmente ele quer para alguma coisa, para ele recuperar o poder e fazer o que com isso, né? Eles não explicam muito bem essa história, né? Isso não avança tanto
quanto a gente gostaria, né? Sobre, tá, ele pegou o artefato e agora? Ele vai fazer o que com isso aí? Ele vai ficar poderoso pra quê? Então tem esse aspecto. Outro que eu me incomodei um pouco seria a própria conclusão sobre as manifestações, né, que o Valak está fazendo ali nesse monastério aí, nessa igreja, nessa parada aí que ficou só porque sim, entende? Então eu acho que faltou algumas explicações nisso. Mas ali no âmbito da história, do que está acontecendo, a gente até entende, né, o real motivo disso tudo estar acontecendo, porque no contexto do Invocaverso faz sentido, mas se você não tem o background, por exemplo, dos outros filmes, você fica meio perdido. Outro aspecto que eu achei, né, um pouco negativo é a parte aí de ser um terror mais voltado ali para ação mesmo, né? Então tem muitos jump scare que, assim, quando bem feito, não é um ponto negativo. Mas a todo momento, e você já sabe que vai acontecer, eu acho que fica, né, a desejar ali. Uma outra coisa que seria um ponto negativo seria a parte do próprio Vaticano, porque eles já conhecem, já reconhecem esse demônio, eles já sabem que é um demônio poderoso, e aí eles vão até a irmã Irene, que já, né, enfrentou ele uma vez e saiu vitoriosa, e a manda atrás dele. Mas manda ela sozinha, sem ninguém. Literalmente vocês estão mandando uma pessoa, só porque ela já enfrentou ele antes. Pô, se vocês já sabem que ele é perigoso, que ele é uma grande ameaça, manda ela pra, né, guiar ali um pessoal, mas, pô, é o Vaticano, não é qualquer entidade, né? É literalmente a Igreja Católica, e não vai enviar nenhum outro padre, arcebispo, sei lá, alguma outra pessoa junto com ela. Está enviando só a irmã Irene, que é tipo a irmã, né? Uma freira comum, né? Entre aspas aí, né? Porque a bicha é braba, tanca a porrada. Então eu acho que ficou muito acentuado isso, né? Eles poderiam realmente mandar, sei lá, uns 2 padres. Então, manda alguém com ela para ajudá-la ali no confronto físico, né? Como é o caso que acontece aí no filme. Então eu acho também que ficou meio a desejar nesse ponto, né? Eles poderiam colocar aí dentro do roteiro algumas outras coisas, né? Tipo, em algum momento esses padres, sem o conhecimento de quem seria o Valak, enfrentariam ele frente a frente e o demônio acabaria tirando eles de campo. Então, sei lá, o Vaticano só ignorar este fato e mandar só ela, eu não sei que se encaixou tão bem. Outro ponto, né, dentro ainda desse âmbito, é a parte de gamificação do filme. Então você vê vários aspectos, por exemplo, de videogame mesmo. Então você tem ali um demônio que você deve matar, né? Mas para isso você precisa de um artefato. Então você vai atrás da informação de onde está esse artefato. Ao encontrar essa informação, você parte para a quest, basicamente, né? Para enfrentar ali alguns perigos para encontrar esse artefato. Aí você encontra esse artefato e enfrenta, né, o grande chefe final. Então essa gamificação ficou, né, bem assim às claras, né? A gente vê isso em outros filmes, dependendo de como é aplicado. Não é um ponto negativo, mas do jeito que eles fizeram aqui, ficou muito, né? Fora que os próprios efeitos visuais, a própria luta, né, entre os demônios e coisas do tipo, parecem muito, né, uma parada meio gamificada. Inclusive, né, enquanto a gente estava na sessão assistindo ali, a gente estava meio que rindo sobre isso, né? Então o filme, ele acaba te perdendo nesse momento, te desconectando do terror, né, da tensão ali, fazendo com que você se lembre de uma outra coisa. Então eu acho que deixou a desejar nesse ponto, né? Então fica muito overpower, né, o poder e coisa do tipo. A própria irmã Irene, né, é uma freira, não é uma freira robusta, né, se vocês me entendem, mas que aguenta a porrada, literalmente a porrada de um demônio assim. Tá, aí vem a explicação de que ela tá coberta pelo sangue de Jesus e tal, né? Tudo bem, mas é literalmente uma porrada, sabe? Porrada. Não é algo voltado ali para a parte espiritual da coisa, ou uma magia, né? Uma maldição. É literalmente uma porrada. Fora que o próprio demônio joga ela no chão, bate a cabeça dela no chão várias vezes e nada acontece com ela. Então essa parte meio super heroística, né, do filme ficou meio estranho e te, né, desconecta um pouco do filme. Então esses aí foram os pontos negativos mais gritantes dentro do filme. E uma outra parada
parada que me incomodou um pouco é a própria freira, né, que está meio contida aqui dentro do filme e que não se envolveu tanto, né, então eu achei meio supérfluo a presença da própria freira, né, porque no primeiro filme, ou até mesmo no lore, né, de Invocação do Mal, quando ela aparece a primeira vez e coisa do tipo, é uma parada chocante, né, você fica realmente impactado com o visual, com o que, né, ela faz ali, mas aqui ela ficou meio quieta, né, ela não apareceu tanto, e quando ela aparecia, né, em manifestações que a gente já conhecia, né, no quadro, num corredor escuro, então eu achei meio essa parte aí, eles poderiam explorar, né, esses poderes dela de outra forma. E quando ela fica realmente poderosa, que é o auge, né, do filme ali, ela fica simplesmente parada. Então, sei lá, em outros momentos do filme, você vê tipo, ela realmente usando os poderes, né, tipo, vem pra cá, vai pra lá, tá aqui, tá lá ao mesmo tempo e coisas do tipo. E no ato final, quando ela realmente tem que enfrentar aí, tipo, os mocinhos ali, ela fica paradona lá só pra receber o dano. Então eu fiquei meio nessa parte aí, porque mostra que eles usaram a freira poucas vezes, né? Não sei se o cachê, né, da atriz estava alto, ou se a própria produção dos efeitos visuais ali estava, né, atrasando algumas coisas, mas o fato é que a freira mesmo deixou a desejar, na minha opinião, como personagem, né, que não cresce de forma nenhuma e só mostra novamente a freira que a gente já conhece, mesmo ela estando mais forte e poderosa, né, dentro ali de um determinado ponto do filme. Ele quer esse poder de volta. Então, para os pontos positivos, né? Vamos lá. A própria história, como eu disse, se encaixa no âmbito de Invocaverso, mas, como eu também falei, não é uma história que dentro do próprio filme faz sentido em alguns momentos. Então, eu acho que se encaixa bem legal, faz muito sentido dentro ali da proposta, e então pode sim entrar como um ponto positivo, né? A própria história envolver ali uma mitologia, né, do Vaticano, de segredos e coisas do tipo. Então eu acho que ficou, né, nesse aspecto aí bom, nessa parte, né, de lore mesmo, de tentar englobar mais sobre a mitologia, né, que envolve aí o catolicismo. Outro ponto positivo que eu acho, né, é que encaixa dentro do próprio filme mesmo, é a questão de que eles explicam o que aconteceu no filme anterior ali, né, então eles têm uma breve história ali, né, do que aconteceu, isso virando até mesmo uma lenda ou uma mitologia, coisa que acontece realmente, então eu achei um ponto positivo. Então, por exemplo, eu ouvi de alguém que o demônio surgiu de um não sei o que e aconteceu isso, e algumas dessas histórias realmente aconteceram, e pelo boca a boca ali, né, ficou conhecido como uma lenda, né, eu ouvi dizer, mas não sei se é verdade, é basicamente isso. Então eu acho que se encaixou essa história dentro do filme e ficou bem coesa e bem interessante. E outra coisa que também é um ponto positivo seria a parte dos visuais mesmo, assim como é um ponto negativo como eles fizeram, ou esses momentos serem muito grandiosos, os próprios visuais são graficamente, né, a parte visual ali mesmo, né, os efeitos são bem divertidos e bem legais, né, de você entender ali, você vê como eles fizeram e coisas do tipo, é bem interessante. Então esse também é um ponto positivo, porque o filme está muito mais polido, né, e muito mais, como eu posso dizer, bonito mesmo, né, se a gente pode chamar assim, do que o primeiro. Então também é um ponto positivo. E de fato não é um filme que você vai tipo, eu tenho que assistir esse filme de qualquer jeito. Mas tem esses pontos positivos que eu achei interessante e estão aqui colocados para vocês. O que você viu? E bom, vamos lá agora para a minha opinião e a nota do filme.
E basicamente, né, A Freira 2 seria um filme que eu chamo, né, de terror de shopping. Esse terror que você leva, né, a namorada, o namorado, você leva ali um amigo, vai assistir em galera e coisas desse tipo. Vai agradar, né, algumas pessoas que gostam, né, do gênero de terror, mas como uma coisa mais leve dentro do gênero. Esse tipo de filme é um filme que vai sim, né, ocupar uma lacuna aí de lançamentos de terror, inclusive que começam a ficar um pouco mais frequentes, né, entrando nessa época do meio pro final do ano, né, por conta ali do outubro, né, que tem Dia das Bruxas e coisas do tipo, principalmente nos Estados Unidos, nem tudo que lança lá vem, né, pro Brasil, e ele entra então nessa parte do calendário para ocupar uma agenda, mas não é algo que você vai lembrar, né, solto basicamente, como foi até mesmo o primeiro filme. Todo mundo lembra de Invocação do Mal e por associação lembra do filme da Freira. E você lembrando do filme da Freira, você vai lembrar do segundo filme, que é, na minha opinião, melhor do que o primeiro, mas ainda assim peca em alguns aspectos. E que eu considero, como eu disse, né, um terror de shopping. É um terror mais leve, tem muitos jump scares, então muitas pessoas aí que têm realmente medo de sustos com jump scare. A parte visual, né, onde tem ali o demônio correndo, o capirotinho, o fantasma, a própria Freira, então vai ter muitos desses aspectos gráficos que vai impactar uma galera que também não está acostumada ou que tem medo aí de coisas desse tipo. Mas ainda assim, não é algo que você vai ficar pensando muito, né? Geralmente as mulheres têm mais medo, né, desse tipo de filme aqui, já os homens não vão se impactar em alguns momentos. E para contextualizar, a gente vai dar nota ao primeiro filme também, assim como a gente faz em outras resenhas e análises aqui do canal, né? A gente pega ali um filme da franquia e dá a nota a outros que a gente não fez resenha, porque a gente ainda não existia ou a gente não fazia, né? Mas enfim. Então, para o primeiro filme, A Freira, eu dou uma nota 3, isso mesmo, né? Esse filme é bem mais ou menos mesmo, não é um filme que você fala, eu tenho que assistir, mas traz um lore interessante, então por isso a nota 3. Já A Freira 2, eu dou uma nota 4. Ele tem alguns pontos interessantes, coisas que amarram, né, com o primeiro filme, com o próprio Invocaverso, mas é uma evolução clara no âmbito de filme em comparação ao seu antecessor. Mas em questão de história e personagem, eu achei que ficou devendo, né? Talvez se eles trabalhassem mais nisso, teria ali uma nota maior, né? E a gente pode falar mais sobre os outros filmes do Invocação do Mal ali, do Invocaverso, em um outro vídeo que, se vocês quiserem, a gente pode fazer. Belezura? Então essa é a minha nota do filme A Freira 2. E bom, pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha deixado o like, deixe a sua inscrição ativa e também o sininho, né, ativo aí para receber todas as novidades aqui do canal. Belezura? Então eu vou deixar aqui algumas recomendações para vocês também, tranquilo? Eu vou deixar aqui a nossa playlist Clube do Terror, porque tem várias recomendações e coisas de terror mesmo. E aqui do lado eu vou deixar a nossa playlist de resenhas com outras resenhas que a gente já fez de outros filmes também, belezura? Então agora sim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!